Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graça, paz e bênçãos da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo, nosso Senhor. Esse tipo de saudação vem das Escrituras, não é meu, não. Não é porque a gente acha bonito que a gente deve repetir isso. Essas palavras devem se encher de significado para cada um de nós. Meus irmãos, no domingo passado, o reverendo Tales usou como base para a sua mensagem o texto de Hebreus, falando a respeito de Moisés. E conversando com ele hoje de manhã, eu disse: reverendo, eu estou com a intenção de continuar falando de Moisés. Ele achou bom. Eu me senti confirmado, então vamos falar de Moisés. E meus queridos irmãos, o texto a respeito de Moisés é o Salmo 90. Vamos abrir o Salmo 90 e antes de nós lermos o Salmo 90, vamos nos lembrar de algumas coisas. A primeira delas é que talvez este salmo seja o mais antigo do saltério, porque ele é composto por Moisés, que viveu 500 ou talvez 400 anos antes de Davi. Então é um salmo bastante antigo e é um salmo de um homem que viveu uma experiência inigualável. Pouca gente viveu a vida de Moisés e nós vamos recordar isso depois que lermos o salmo. Vamos então olhar para o que está escrito aqui. E diz assim o Salmo 90: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que Deus nos abençoe. Meus queridos irmãos,
antes de meditarmos no Salmo, vamos recordar um pouco essa pessoa, a pessoa de Moisés. Ele tem uma vida inigualável. Dá para perceber claramente como a mão de Deus esteve sobre ele a vida inteira. Dá para perceber como Deus quis que Moisés sobrevivesse, porque havia uma ordem do faraó estabelecendo que os meninos deveriam ser mortos, e ele não foi. Ele foi guardado por Deus, protegido por Deus, numa caminha de junco, em pleno Nilo, cheio de crocodilos. Ele foi colocado num lugar estratégico para que a filha do faraó o observasse. E ele devia ser uma criança formosa, porque a filha do faraó o acolheu e o adotou. Mas é interessante a gente observar que Deus orientou toda a história dele de maneira que a formação do seu caráter, nós sabemos que uma criança tem o seu caráter formado nos 5, 6 primeiros anos da sua vida. Então eu queria abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: se você tem filhos nessa idade, gaste muito tempo com eles. Se você puder, especialmente a mãe, não trabalhe fora nesse período de formação do caráter da criança. Porque é nesse período que toda a institucionalização da vida é formada dentro da pessoa que está crescendo. Essa idadezinha é uma idade de formação de princípios e valores. Não abandone, não entregue a babá. Mas foi o que aconteceu com Moisés. Ele foi entregue a uma babá. Certamente a filha do faraó não tinha expediente para lidar com uma criança pequena. Então, mais do que depressa, os arranjos foram feitos, e a Bíblia nos conta que ele foi educado pela própria mãe. E a mãe jamais deixaria de apresentar para ele o Deus vivo, o Deus de Israel, as tradições do seu povo, a história do seu povo. Mas logo que ele entra nesse período de adolescência, de juventude, e até os 40 anos, ele é formado nas melhores escolas do Egito, na cultura do Egito. Ele é introduzido aos deuses do Egito. E ele vira um rapaz de 40 anos, hoje é rapaz, né? Hoje é rapaz, mas naquela época já era um homem feito, né? Era um homem consolidado, 40 anos de idade, não é? Solteirão, não é? Ele é um homem culto, e ele é um homem da corte, é uma pessoa que entra e sai diante do faraó. Faraó o trata como um enteado. Ele compete em condições com o filho do faraó. É um homem muito importante. Mas a Bíblia mostra que ele tem no coração aquele apego aos hebreus. A Bíblia mostra que ele tem no coração as sementes que foram lançadas por seus pais.
E a Bíblia nos diz que ele mata um egípcio e esconde o corpo do egípcio na areia. E no dia seguinte, todo mundo já sabe que ele matou o homem. Inclusive o faraó fica sabendo. De maneira que ele foge. Foge com as roupas do corpo, eventualmente, porque ele aparece como um egípcio ao defender as filhas de Reuel no deserto, contra os pastores. Ah, foi um egípcio que nos protegeu. E ele vai para o deserto, e a Bíblia nos mostra que ele passa mais um período de 40 anos vagueando pelos lugares do deserto, conhecendo a região, levando o gado, levando os animais do seu sogro para o pasto. E é justamente no final desse período de 40 anos que lhe aparece a primeira teofania. Deus se manifesta, fala com ele diretamente, chamando a sua atenção para uma sarça que arde em fogo, mas não se desfaz. Ele fica tão curioso com aquilo, mas a primeira palavra que ele ouve é: tira os sapatos dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Na verdade, a terra não é mais santa. Todo mundo passa por lá, ninguém sabe exatamente onde é o lugar da sarça hoje. Ela não é um território santo, não tem uma cerquinha ali que o território é santo, mas onde Deus estava, ali era santo. E é assim que ele começa a ter um relacionamento com Deus que dura mais 40 anos. E nesse relacionamento com Deus, Deus lhe dá a missão de libertar o povo. E ele, pessoalmente, começa a perceber a grandeza de Deus. Primeiro é assustador ele ouvir a voz de Deus falando com ele na sarça. E depois, quantas e quantas vezes ele entra para dentro da tenda e Deus, por meio da nuvem, fala com ele. E lhe dá a lei, e lhe dá todos os requisitos necessários para uma vida de santidade. Imaginem quantas vezes ele abriu o coração com Deus, contando das suas lutas pessoais e das suas decepções com o povo que foi libertado. Pensem em quantas vezes ele orou ao Senhor, louvando o Senhor, porque ele assistiu Deus fazer a rocha soltar água. Ele viu o mar se abrir em duas partes. Ele viu os exércitos de Faraó serem derrotados pela água. Ele viu o maná sendo despejado a cada dia. Ele viu codornizes que não passavam por aquela região serem canalizadas pelos vendavais e saciarem de carne o povo. Ele viu serpentes abrasadoras do deserto picando as pessoas, mordendo as pessoas. E, sob a orientação de Deus, ele manda construir uma serpente de bronze. E quem olhasse para essa serpente de bronze sararia. Seria mais eficiente do que a vacina da Covid, que precisa de 300 doses e não resolve. Só olhar. É esse homem que escreveu esse salmo. E quando ele escreve esse salmo, ele naturalmente enfoca a pessoa de Deus, ele enfoca ou foca a pessoa do ser humano e ele foca o que Deus pode fazer por nós. Esse é o título
do sermão de hoje, viu, irmão, que está aí, ou Flávio ou Rafael, já tem um sinal de positivo lá, o que Deus pode fazer por nós. Como é que Moisés olha este Deus que o assusta? Você não acha que se porventura Deus te aparecesse destas formas como apareceu para Moisés, você não ficaria assustada? Ele olha para Deus e ele vê algumas coisas em Deus. Versículo de número 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu quero dizer ao Senhor que o Senhor é um Deus eterno. E sabe como é que eu sei? Porque fui eu estou falando como se Moisés fosse, né? Estou imaginando estar na pele de Moisés. Fui eu que comecei a escrever assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Fui eu que escrevi isso. E quando eu escrevi estas coisas, eu sabia, já pela experiência com o Senhor, que o Senhor existia antes de todas essas coisas. Para Moisés é muito claro o fato de que Deus não tem começo e não tem fim. Para Moisés é muito fácil entender que o Deus que nos criou é o Deus que nos redime, é o Deus que nos salva, é o Deus que nos perdoa, mas a sua vida é autoexistente, sem começo, meio e fim. Deus é o que é. E ele aprende isto exatamente do dia em que ele disse assim: Senhor, qual é o teu nome? Eu vou lá para o Egito, mas eu quero saber que Deus foi que me mandou ao Egito. Qual é o teu nome? E Deus responde para ele: eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Tanto faz como você olha o nome é esse: eu sou o que sou. Eu sou o que sempre fui. Eu serei o que sempre fui. Quando o escritor aos Hebreus fala de Jesus, ele fala da mesma maneira: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele também diz assim: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Moisés escreveu a declaração de Deus quando Adão pecou: tu és pó e ao pó tornarás. Em outras palavras, ele está admitindo aqui que Deus tem uma vontade absoluta, Deus tem uma vontade que determina todas as coisas. Ninguém dá um nó em Deus, porque a sua vontade permanece para sempre. Eu estou escrevendo mas no dia de hoje, eu estou escrevendo uma pequena fala para um podcast da Igreja Central, a respeito de Mateus 6,34, que diz que basta a cada dia o seu próprio mal. E eu comecei assim: o amanhã é como um caderno em que nada está escrito. Mas eu vou terminar a minha fala, já estou dando um spoiler aqui da minha fala, eu vou terminar dizendo: mas no caderno do Senhor tudo está escrito. E tudo que Ele escreveu vai acontecer. Deus não muda de ideia. E Moisés sabe que Deus não muda de ideia. Quando Deus tem um propósito no coração, Ele o executa apesar de nós. Gente, não é o nosso posicionamento,
nem a nossa prontidão, nem o nosso fracasso que atrapalham o propósito de Deus, porque Ele, a despeito de nós, executa o seu propósito. Se não é por aqui, é por ali, mas Ele executa o seu propósito. E quando olhamos para o texto, ele diz assim, que 1000 anos aos olhos de Deus são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. O reverendo Hernandes Lopes, quando pregou sobre este salmo, chamou a atenção para o fato de que, primeiro, Moisés comparou 1000 anos a um dia, depois ele comparou a uma vigília, e ele lembrou que uma vigília era de 3 horas só. Eu achei isso interessante. 1000 anos como 3 horas. Se você está na internet, 3 horas passam brincando. Mas se você está na fila do médico e sabe que ele vai te atender depois de 3 horas, parece uma eternidade. Mas ele diz assim, Deus, quando olha para 1000 anos, Ele é autor do tempo, Ele é dono do tempo, mas Ele é atemporal. Ele não necessita ficar esperando 3 horas, Ele não necessita ficar esperando 1000 anos. A Bíblia explica que se as coisas parecem ser demoradas, é porque Deus está usando de longanimidade, porque para Ele o tempo não faz a mínima diferença. Ele é eterno, e Ele lida com a eternidade muito bem. Então, se Ele quiser que a gente viva 70 anos, Ele vai fazer viver. Se Ele quiser que a gente viva 80 anos, a gente vai viver. Mas Jesus perguntou, qual de nós é capaz de acrescentar 44 centímetros e meio ao curso da nossa vida? Um côvado. Qual de nós? Nenhum de nós. Você vai dizer, não, hoje a medicina está fantástica. Hoje a medicina está prolongando a vida. Não está. Não está. A pessoa está morrendo exatamente na hora que Deus corta tudo. Quando Deus desliga os aparelhos dela, ela vai. Não importa se a medicina que ela usou, não importa se ela foi colocada num freezer para ressuscitar dali a tempos, como os ricos fazem, não importa. Ela parte quando Deus decide que ela parte. Deus é o autor da vida. E Moisés sabe disso muito bem, ele assistiu muitas mortes, gente. Não foram apenas as batalhas. Naquele dia em que os filhos de Coré se rebelaram contra a liderança dele, foram 23.000 pessoas que a terra engoliu. Ele assistiu Deus abrindo o seio da terra e devorando 23.000 pessoas de uma vez. Quando Moisés olha para este Deus, ele vê neste Deus um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão forte, um Deus eterno, um Deus cheio do poder do alto. Ele sabe que Deus é onisciente. No versículo 8, ele diz assim, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Olha só, não é o pecado que todo mundo enxerga, é o pecado que a gente guarda às 7 chaves. A gente chega na igreja com uma cara de santo, não é verdade? A gente chega aqui com uma cara de crente profissional, uma
cara de teólogo, uma cara de tudo quanto é jeito, não é? As pessoas atribuem para nós uma santidade e Deus olha o lado sujo da gente. E Deus vê que porcaria que a gente é. Que coisa. Há pessoas que imaginam que podem enganar a Deus. O fariseu foi para orar no templo e ele viu lá um publicano. Ele nem quis ficar perto do publicano. Ele foi para lá e disse assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, nem como aquele lá. Sou dizimista, jejuo várias vezes por semana. Vocês estão imaginando o cara? E o publicano lá atrás da coluna, ninguém enxergando, não conseguia olhar para cima e dizer: ó Deus, eu sou um pecador. E batia no peito. E Jesus disse assim: sabe quem desceu para casa justificado? Aquele lá que bateu no peito, que sabia que Deus conhecia a podridão da vida dele. Aquele que confiava na misericórdia de Deus, aquele que aceitava a misericórdia de Deus, aquele que se encantava com a longanimidade, com a paixão do Senhor por ele. Moisés enxerga isso em Deus. Enxerga a eternidade, enxerga a grandeza de Deus, o fato dele ser atemporal, o fato dele ser santo e justo, dele não conniver, de não haver conivência com o nosso pecado, o fato dele conhecer o pecado mais íntimo da gente e ao mesmo tempo cuidar de nós. Ele estava percebendo que a cada dia que passava, o seu povo e ele próprio passavam debaixo da ira de Deus. Mas o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a aplicação da sua justiça. Se vocês obedecerem a minha palavra, eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês. Mas se vocês abandonarem a minha palavra, eu vou amaldiçoar vocês. Essa é a ira de Deus. Deus é justo, Deus é preciso naquilo que fala, Ele não muda de ideia, e nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Deus não dá jeitinho, Deus não dá jeitinho. Nós precisamos ser honestos com Ele. Moisés sabia disso tudo. Então, este salmo mostra para mim um Deus grandioso pela lente de Moisés. Eu não sei se vocês me acompanharam até aqui. Eu espero que sim. Aí Moisés fala um pouco a respeito da natureza humana. E meus queridos irmãos, ele tinha tudo para dizer: Senhor, olha a minha vida, eu quase fui um estadista, tenha santa paciência, uma das maiores culturas do mundo antigo, eu estava lá, eu sou alguém. O Senhor me chamou para libertar o povo de Israel, eu sou alguém, eu mereço uma atenção qualificada do Senhor, porque eu sou um instrumento poderoso nas tuas mãos, eu sou popular, eu sou conhecido, eu sou amado e odiado ao mesmo tempo pelo pessoal todo aqui do povo. Moisés fala de uma forma genérica, mas ele diz assim: o Senhor detém o poder da minha vida.
porque o Senhor me mantém vivo quanto quer e tira a minha vida quando decide tirar. Versículo 5, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Senhor, enquanto tu és grandioso, sábio, eterno, poderoso, justo, cheio de glória e majestade, nós somos capim. Isso nos humilha, porque nós não queremos ser capim, nós queremos ser alguma coisa. Há diversos ramos do cristianismo, meus irmãos, que inserem na doutrina da salvação a cooperação humana. Como é que o capim vai ajudar na salvação das pessoas? Não tem jeito, capim é capim. Capim é mato. E ele então nos compara o ser humano à relva que floresce de madrugada, mas à tarde está murcha e seca. Ele admite aqui que não há paz no coração humano quando a pessoa está desligada de Deus. Ele diz, nós somos consumidos pela tua ira, versículo 7, e pelo teu furor nós somos conturbados. O profeta diz, os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Os ímpios, diz o meu Deus, não estão reconciliados com Deus. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm conforto, segurança, perdão. E ele diz, todos os nossos dias, versículo 9, se passam na tua ira, e a nossa vida passa como um breve pensamento. Eu não sei vocês, mas eu estou achando que os dias estão cada vez mais curtos. Não é? Em parte porque a gente se ocupa muito com a internet. Hoje eu estou contra a internet. O diabo aplicou a estratégia do celular. Eu duvideodó, que você não pegue no celular pelo menos umas 30 vezes por dia. A única pessoa que não vai pegar no celular é aquela que não tem. Porque se você tem, deixa ver se tem recado. Deixa ver o que colocaram nas mídias sociais. Deixa ver, a própria igreja incentiva isso, porque vive colocando vídeo. O Rafael vive colocando vídeo das pregações, e você acaba ficando ali, entretido com essas coisas. O dia passa e você não vê. Pouca coisa é feita em muitas pessoas. Eu vejo lá, a nossa colaboradora, ela trabalha 10 minutos e dá uma espiadinha no celular. O que será que aconteceu nos últimos 10 minutos? Aí, de repente, você vê lá um alarme, soa aquele celular e você diz assim, uma pessoa de Montreal está querendo ser sua amiga. E você todo orgulhoso diz, aceito. Você nunca viu, nunca vai ver, mas ela quer ser sua amiga.
e você não sabe por quê. Aí você fica todo orgulhoso quando alguém diz assim: quero ser seu amigo. Quero ser seu amigo. E aí o aplicativo diz assim: tem 140 amigos em comum. Nossa, essa é uma pessoa importante para o meu seio. E você vai lá e aperta o botão, e isso não resolve nada. Nós somos tão fúteis, gente, tão tolos, que nós aderimos. Agora com esse negócio de inteligência artificial, eu estou apavorado. Porque vai aparecer o avatar do pastor Wilson, usando a voz do pastor Wilson, e pregando um evangelho da desgraça, porque a inteligência artificial pode fazer o que você quiser. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais fictício, num mundo cada vez mais falso, onde a verdade não pode ser confirmada. Quando você imagina que está falando com o banco, com alguém do banco, você está falando com uma voz de computador. Esses dias atrás, eu escrevi um artigo e eu pedi para o Word ler para mim, porque tem esse expediente, né? Não é? Tem esse expediente. A voz era de um cara da internet. Falei, nossa, como eu estou importante, o locutor da internet veio falar no meu computador. Aí eu descobri que ninguém mais paga para uma pessoa fazer locução. É muito mais fácil comprar uma voz. Você compra a voz e ela narra o que tiver escrito. Até texto bíblico, gente. Acho que um dos únicos legítimos aí de voz ainda é o Cid Moreira. Vamos ler. E por aí vai. O ser humano é pequeno. Diante deste Deus, o ser humano, mesmo tentando usar de toda a sua sabedoria, ele não alcança a majestade divina. E Moisés percebia isso todos os dias, quando julgava as pessoas. Uma a uma entrava na sua barraca: o que há? O que está acontecendo? O próprio sogro dele, o Jetro, disse assim: você está gastando tempo demais com essa gente. Separa, delega a responsabilidade para vários juízes aqui do grupo, vários anciãos, várias pessoas experientes, para você se dedicar à palavra. Ele mostra que nós estamos gastando mal tempo, a nossa vida está passando e escapando pelas mãos. Ele mostra que nós somos como o capim. Graças a Deus o salmo não para aí. E nós vamos para a última parte do nosso salmo. E eu gosto como ele começa o salmo. Vocês podem me ajudar lendo o primeiro versículo? Vamos lá, 1, 2, 3. Senhor. O que é que o Senhor pode fazer por você? Vamos lembrar o tamanho dele e vamos lembrar o nosso. E Moisés está dizendo: Deus pode ser o seu refúgio. Deus pode ser o lugar onde você se abrigue. Deus pode ser o lugar onde você encontre sabedoria e paz para a sua vida. Deus é o lugar, Deus é a pessoa que pode entender você, que pode perdoar os pecados que estão ocultos. Deus é a pessoa que amou você e pode cuidar de você completamente
de geração em geração. Isso aconteceu com os meus pais, aconteceu comigo, vai acontecer com os meus filhos, com os meus netos. No decurso das gerações, Deus se mantém fiel em refugiar aqueles que buscam refúgio. O que mais que a gente encontra aqui? Moisés tem a humildade de dizer no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O apóstolo Paulo dizia que a gente devia remir o tempo, porque os dias são maus. Eu diria para você que o crente precisa viver numa contracultura. Qual a contracultura? A contracultura que, em vez de dar atenção ao que o mundo está falando, ao que as pessoas estão falando, aos inúmeros comentaristas de política que estão falando, às inúmeras ideologias que estão proliferando na terra, o crente deve gastar tempo com o seu Deus. Ensinar a contar é valorizar cada dia. O Senhor Jesus Cristo disse: basta cada dia o seu próprio mal. O dia de hoje precisa se encerrar com gratidão no nosso coração. E amanhã a gente diz assim: Senhor, nos dá o pão de segunda-feira. Na terça-feira a gente diz: Senhor, dá-nos o pão de terça-feira. Você fala: mas e o futuro? A gente tem que pensar no futuro, a gente tem que se preparar para o futuro. Não, não tem que se preparar para nada. Deixa Deus conduzir o futuro. Como assim? Eu não tenho que pensar na minha carreira, o que eu vou ser, o que eu vou estudar, que profissão eu vou ter? Claro que você pode pensar nisso, mas o seu coração precisa estar conectado ao princípio de aprender a contar, a valorizar o tempo da sua vida na terra. Certo conselheiro de casais disse assim: olha, lá no céu não se casam nem se dão em casamento, então aproveite bem o seu casamento aqui. Faça o melhor que você pode aqui, porque lá não vai ter casamento. Então não viva no inferno, viva num céu. Construa o seu casamento de maneira que você viva num céu. Ensina-nos a contar os dias. A ideia é bem essa. Senhor, que o meu tempo hoje lucre. Há uma experiência de Lutero que é muito interessante. Lutero orava muito. Todas as madrugadas ele se levantava para orar. E a história conta, a biografia dele conta que quando ele estaria muito ocupado, ele orava o dobro. Sabe por quê? Porque Deus facilita o caminho da gente quando a gente está em comunhão com Ele. Deus dá a sacada. Desculpa a linguagem chula, mas a gente tem um insight. O próprio Deus nos ajuda a aproveitar aquele dia de uma maneira muito grandiosa, abençoadora, porque a gente entrou em comunicação com Ele. Ensina-nos a contar os nossos dias. E Ele diz mais: volta-te para nós e tem compaixão de nós. Deus, o Senhor que sabe os meus pecados ocultos, o Senhor que sabe que eu sou um capim, que tenho uma vida muito breve. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, olha para mim com aquele olhar que o Senhor tem de misericórdia. Senhor, toma conta da minha vida, me protege do perigo, me livra do maligno. Mas, Senhor, me dá sucesso nas coisas que eu vou fazer. Me dá forças para ser uma pessoa alegre, para ser uma pessoa diferente, para ser uma pessoa esperançosa, para ser uma pessoa realista. E Ele então diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Ele não tem
medo, paura de Deus. Mas ele quer o coração bondoso de Deus, repartindo com ele a sua graça bendita logo de manhã. Não é gostoso a gente começar o dia dizendo: Deus, Tu és bendito eternamente, a minha alma, a minha vida se gloria em Ti. O Senhor sabe que eu sou tão limitado, tão pequeno, tão fraco, mas o Senhor é tão grande, tão forte, tão majestoso, tão poderoso, tão cheio de glória, tão cheio de graça. Passa isso para mim de manhã. Passa isso para mim de manhã. E ele diz mais: alegra-nos por tantos dias que temos sido afligidos. Olha, a vida no deserto não foi fácil. Todos os dias enfrentando a luta do calor, a luta da caminhada, a luta da enfermidade, a luta da velhice, a luta das pessoas, os problemas das pessoas. Senhor, nos dá alegria. Nós queremos entrar na terra prometida. Vislumbre o fato de que nesta vida aqui você vai sofrer um pouco, mas o que está prometido para você é a terra prometida lá. E em nome dessa esperança, se alegre. Viva alegre. Olha, é verdade, eu estou sofrendo agora. Mas sabe, a minha esperança não está aqui não. A minha esperança está na glória celestial, quando eu vou me encontrar com Jesus Cristo face a face. E o Senhor vai enxugar dos meus olhos as lágrimas. E ele, então, ainda diz: Senhor, aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Senhor, mostra o que o Senhor tem feito para nós. O Senhor tem salvo pessoas, nós queremos ver isso. O Senhor tem curado pessoas, nós queremos ver isso. O Senhor tem sustentado pessoas, nós queremos ver isso. Nós queremos ver as tuas obras. Nós queremos ver o mundo sendo trabalhado pelo teu Espírito Santo. Nós queremos, nós ambicionamos compartilhar das alegrias que o Senhor tem, quando o Senhor interfere e abençoa e cuida. Nós queremos isso também, nós queremos enxergar estas coisas. E ele termina dizendo: seja sobre nós a graça, seja sobre nós a graça. Olha, você pode desejar muita coisa nesta vida, mas não tem nada mais importante, nem mais poderoso do que ter a graça de Deus na sua vida. Não tem. Pode almejar o carro do ano, pode almejar uma casa maravilhosa, pode almejar uma viagem extraordinária, pode imaginar seus filhos sendo bem colocados no mercado de trabalho. Você pode imaginar uma porção de coisas temporais. Mas eu queria lembrar você que a graça do Senhor é melhor do que a vida. E eu queria então encerrar com um pedido que ele faz a Deus. Além do seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, ele diz: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Senhor, o que nós estamos fazendo, que efetivamente redunde em Tua glória. Confirma no nosso coração que nós estamos caminhando do Teu lado. Confirma que nós estamos vivendo para a Tua glória. Confirma no nosso coração que aquilo que nós estamos fazendo não é perda de tempo. Confirma. O que nós estamos vivendo, Senhor, é a caminhada para o céu. Confirma no nosso coração a Tua salvação. Confirma no nosso coração
a santificação das nossas vidas, confirma em nosso coração que aquilo que nós estamos fazendo para a Tua glória, de fato está sendo para a Tua glória e não para a nossa. Falei muito. Eu sempre tenho falado muito. Mas eu não posso sair daqui. Eu não posso sair daqui sem que a gente tenha esses parâmetros. O primeiro parâmetro, que é: quem é Deus? Deus é o máximo. É o Todo-Poderoso que nos criou e nos salva. Quem somos nós? Nós somos filhos amados de Deus, é verdade. Mas a nossa natureza humana é como o capim. A nossa fragilidade é muito alta. Então, o que é que Deus pode fazer por nós? Deus pode ser o nosso refúgio e fortaleza. Deus pode nos ensinar a contar os nossos dias. Deus pode derramar sua compaixão sobre nós. Deus pode nos saciar de manhã com a sua graça para cantarmos a sua glória. Deus pode nos alegrar pelos dias em que nós temos sido afligidos pela sua própria mão, por conta do nosso pecado. Deus pode compartilhar conosco as suas obras, e Deus pode derramar a sua graça sobre nós, confirmando as nossas próprias obras em nome dEle. É isso que aquele grande profeta sentia no seu coração, por certo com muito mais profundidade do que eu estou expondo. Eu desejo que Deus abençoe você. E toda vez que você lê o Salmo 90, você se lembre de que aquele Deus de Moisés é o seu. Aquele Deus que construiu Moisés, constrói você. Que Deus nos abençoe.